Olá, pessoal! Meu nome é Ana Paula Rezende, sou psicóloga clínica educacional e gestora da Casa Pirilampo. Hoje eu trouxe para vocês um assunto bastante interessante, que é a arte-terapia, né? Vamos conversar um pouquinho sobre arte-terapia, entender do que se trata, quais são as suas aplicações, quais são as modalidades apresentadas, entender um pouquinho do histórico também da arte-terapia. Vamos lá? Então, o que é arte-terapia? Arte-terapia é um método baseado no uso de várias formas de expressão artística com uma finalidade terapêutica. Ok? É importante, né, que o terapeuta que vai utilizar ou o educador, ele tenha conhecimento, né, tanto da questão do próprio inconsciente, tenha conhecimento do que são símbolos, do poder das metáforas, né, como poder curativo, do significado de cada material, né, ou seja, quando que eu vou usar um material ou uma técnica, enquanto que há outros casos em que é mais indicado que seja utilizado de outra forma. Então, vamos começar falando das principais abordagens, né? Nós vamos ter 3 abordagens principais, que é a abordagem psicanalítica, a junguiana e a gestáltica, tá? Aqui nós vamos falar mais a fundo da junguiana, tá? Que é a minha formação, então vou trazer para vocês mais informações sobre a arte-terapia com enfoque junguiano. Na arte-terapia, com enfoque junguiano, o ser ele é visto como um ser criativo, eminentemente criativo, expressivo, capaz de se transformar no artista da própria vida e autor da própria história. É interessante porque, ao mesmo tempo que a pessoa utiliza a expressão artística e ela está criando, ela está colorindo, ela está transformando, isso concomitantemente está acontecendo no seu processo inconsciente e de forma consequente do seu comportamento. Quais são as linguagens usadas em arte-terapia? Nós podemos utilizar a linguagem plástica, né, que são os desenhos, as pinturas, a sonora, né, através de música, através de instrumentos, a literária, que vai desde da escrita criativa, poesias, utilização de contos, mitos, a dramática, que está ligado à expressão mais cênica, teatral, mais diferente do teatro, digamos assim, convencional, tradicional, porque em geral na arte-terapia nós não fechamos uma fala, né? Isso não é feito, não é a priori, então essa expressão, essa fala, essa dramatização, ela ocorre de forma espontânea. E também uma linguagem corporal. Essa linguagem corporal pode acontecer desde um relaxamento, técnicas de respiração, como também trabalhos envolvendo a dança expressiva, criativa. Lembrando que todas essas linguagens são linguagens onde não é enfatizada a questão estética, né? A arte-terapia, embora fiquem muito bonitos os trabalhos em geral, a proposta é uma proposta de expressão. Ou seja, não existe necessidade, né, de nenhum conhecimento técnico no sentido artístico para que a pessoa participe de uma sessão ou de um trabalho arte-terapêutico. Então, algumas técnicas, né, expressivas. Temos desenho, pintura, a modelagem. A modelagem pode acontecer com argila, por exemplo, que é um material fantástico, né? Um material que no nosso curso nós abordamos e falamos bastante da sua função. Pode ser feito com massinha de modelar, com os pequenos, pode ser feito com biscuit, mas a base da modelagem é transformação. É um material que é obediente, ele transforma, ele se transforma e com facilidade, né? No sentido de que você pode fazer e refazer e transformar sucessivamente até que o símbolo aconteça. A música, a poesia e a dramatização e a dança, como eu já falei com vocês. Agora, a prática em arte-terapia, ela tem 4
possibilidades, né? A arte-terapia ela pode ser utilizada no processo de avaliação. Então, esse processo de avaliação, em geral, nós utilizamos, por exemplo, o desenho, a entrevista, e através de algumas técnicas arte-terapêuticas, é possível realmente ter uma visão, né, de como estão as questões cognitivas, perceptivas, emocionais dessa pessoa ou desse grupo, e a partir daí a partir daí definir quais serão as estratégias interventivas, terapêuticas. Por outro lado, ela também pode ser utilizada de forma preventiva, ou seja, não existe uma necessidade de ter uma queixa específica, né? Nós podemos trabalhar a arte-terapia no sentido de prevenção mesmo. O tratamento em si e a reabilitação, né, para aqueles pacientes que estão no processo já, numa outra fase do tratamento e na fase de desafios, né, da reabilitação. A arte-terapia ela pode ser utilizada de uma forma única ou ela pode ser também aplicada de uma forma concomitante a outras terapias. Tá? Então, uma pessoa pode fazer a psicoterapia, por exemplo, e paralelo também o trabalho de arte-terapia, são terapias complementares, pode ser feito, a pessoa pode ter um trabalho específico, individual e outro em grupo, tá? Quais são os campos da arte-terapia? Em geral, a gente pensa muito no campo clínico, né? E, de fato, ele é uma aplicação bem expressiva, né? Na questão clínica. Mas ela também pode ser utilizada no campo educacional, com os projetos de arte e educação, e é bem interessante que a gente enfoque a questão do trabalho de habilidades sociais diante da arte-terapia, tá? Um outro campo muito importante é o campo organizacional, que acontece de que forma? Pode ser feito trabalho arte-terapêutico com, por exemplo, o grupo de funcionários. Você pode fazer um trabalho para desenvolver motivação, você pode realizar um trabalho para trabalhar integração dessa equipe, tá? Você pode também trabalhar quais são os conflitos que essa equipe está vivendo e a arte-terapia pode ser um canal realmente de elaboração, de ajuda. O outro enfoque é o enfoque hospitalar, né, que ocorre já com os pacientes que estão internados, desde pacientes crônicos, né, a pacientes que estão, às vezes, em tratamentos prolongados, entre uma cirurgia e outra, por exemplo. Nesses casos, nós temos um enfoque muito ligado à questão de dar uma qualidade de vida, de trazer alegria, né, de trazer esperança, de trazer um dinamismo para essas pessoas. Eu gosto sempre de dizer que a arte é um canal muito poderoso, né? Um canal poderoso de expressão sobretudo dessa subjetividade humana. Ela traz a possibilidade do indivíduo acessar seus conteúdos emocionais. Muitas vezes esses conteúdos eles estão realmente inconscientes e eles se afloram, eles se tornam conscientes a partir do trabalho junto ao terapeuta, né? Feito uma leitura específica desses símbolos que surgem através da expressão e, sobretudo, fazer uma reconstrução através da própria atividade artística. Qual uma das vantagens, né? Uma vantagem da arte-terapia em relação à terapia verbal, ela se dá no sentido de que, em geral, a arte-terapia ela não passa pelo crivo da racionalização, né? Diferente da terapia verbal, que muitas pessoas pensam demasiadamente no que vão falar, buscam se controlar muito, né? Até o terapeuta, nós trabalhamos muito essa questão de realmente a pessoa deixar fluir, não ficar pensando no que vai falar, mas ainda assim, para algumas pessoas é muito difícil. Então, a arte-terapia, ela tem essa vantagem porque ela é eminentemente expressiva, ela né, a verbalização ela vai ocorrer após, né, após a sua expressão, então esse é um ponto realmente bem favorável da arte-terapia. Eu trouxe para vocês um pouquinho do histórico
da arte-terapia. Eu acho sempre interessante que a gente estude a história, né, do conceito que a gente está trabalhando. Então, é importante que a gente fale tanto de Freud quanto de Jung, né? Ambos trouxeram bases importantes, né, para o desenvolvimento inicial da arte-terapia. Freud não utilizou diretamente a arte no seu processo psicoterapêutico, mas Freud era um admirador da arte, né? E ele realmente fez análise de algumas obras, dentre várias, né, a de Michelangelo, como Moisés, e ele realmente traçava, né, focava na questão das manifestações inconscientes do artista, né, que que a arte tem uma função catártica e de sublimação, né, que ele afirmava que o inconsciente se expressa por imagens. A expressão dele é por imagens. E essas imagens são também originadas no sonho. E Jung, em contrapartida, ele realmente associou, ele chegou a utilizar a linguagem artística no seu trabalho psicoterapêutico, né? Jung usava, ele mesmo tinha o hábito, né, de usar outras formas de expressão e pedia aos seus pacientes que pintassem seus sonhos, escrevessem, tivesse uma escrita criativa, né? Jung afirmava que a criatividade artística é uma função psíquica natural no ser humano e estruturante. Então, ele realmente valorizava muito a arte como complementação dessa questão também da palavra, né? E a partir daí, né, analisando as imagens que ocorriam tanto nos sonhos como na arte, através dessa simbolização, ele começou a pontuar questões do inconsciente individual e também do inconsciente coletivo, né? Então, a partir daí, a gente pode também falar da função arquetípica da arte. No Brasil, nós tivemos psiquiatras precursores importantes, né, do trabalho da arte junto aos pacientes a instituições de saúde mental. Dentre eles, nós tivemos Osório César e Nise da Silveira, que fez um trabalho lindo, né, um trabalho fantástico com pacientes esquizofrênicos. Ela foi precursora realmente no sentido da utilização da arte, da expressão, na possibilidade de trazer mais liberdade, né, de não ter tanta só a questão da internação. Então, Nise, aqui eu trouxe para vocês, nós temos duas figuras aqui, a primeira da própria Nise, com Carlinhos, o gato dela, né? Ela tinha um carinho muito grande pelos animais, especialmente pelos felinos, e ela também foi precursora na utilização de animais como coterapeutas, né? Ou seja, animais no sentido de ajudar no processo de cura dos pacientes. E ela observava realmente que os pacientes que tinham uma preocupação, uma responsabilidade de cuidar daquele animal, enquanto o animal melhorava, o paciente também melhorava. Na segunda figura, nós temos aqui uma figura da cena de um filme, né, que retrata a história de Nise, um filme belíssimo também, que vale a pena ser visto. As obras, né, eram examinadas, então eram colocadas as obras do mesmo autor em série, né, ia sendo observada a evolução do símbolo, e a partir dessa evolução do símbolo, era realmente analisada as forças autocurativas, né, que se moviam em direção à consciência. E Nise começou a perceber que na obra dos seus pacientes, na expressão dos pacientes, era comum formas circulares aparecerem. Tanto que Nise escreve para Jung, né, uma carta, coloca as fotografias das obras e pergunta a Jung se poderiam ser consideradas mandalas. Jung responde menos de um mês depois e confirma, né, que realmente eram mandalas e que a mandala em sânscrito, né, significa círculo mágico, e que realmente a mandala é um símbolo de unidade, é um símbolo da psique autocurativa.
Jung afirmava, né, que toda palavra ou toda imagem se torna simbólica quando ela implica em alguma coisa além do seu significado manifesto imediato. Então, além das memórias de um passado longínquo, também pensamentos inteiramente novos e ideias criadoras podem surgir do inconsciente. E essa é uma visão muito específica de Jung, né? Uma visão muito interessante, porque ela traz a possibilidade do novo acontecer, dessa reconstrução, né? Dessa individuação, tanto numa leitura de sonhos, quanto numa leitura das imagens através das artes. Trouxe aqui para vocês, né, um conceito importante de como uma sessão arte-terapêutica pode ser elaborada, tá? Ela tem duas formas. A primeira forma é a forma livre, ou seja, ela não existe nada pré-determinado. É livre porque o paciente ele vai realmente expressar através daquele canal, vai fazer uma expressão livre. Após essa expressão livre, é feito todas as associações, né, todas as questões mesmo pessoais, e só após esse momento é feito um processo de amplificação, né, fazendo correlações com materiais arquetípicos, com materiais tais como mitos ou outras questões. Agora, a arte-terapia ela também pode ser estruturada. Quando que ela é estruturada? Quando o terapeuta de alguma forma observa que naquele grupo ou naquele paciente determinadas dinâmicas, determinadas utilizações de materiais com uma proposta específica vão ser mais benéficos, tá? Ela pode ser mesclada também, pode alternar, tá? E ela vai ser determinante para que realmente qual o objetivo, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês uma introdução da arte-terapia. É um tema realmente amplo, complexo, né? Em nosso curso, nós trabalhamos os conceitos junguianos, né? Porque é importante que o terapeuta e o educador tenham acesso a esses conceitos. A partir daí, nós fazemos um paralelo com todas as técnicas e quais são as funções dessas técnicas, ou seja, que material é um material mais de liberação, qual é o material que tem uma função mais de relaxar, qual o material que ajuda mais nessa elaboração, nessa ressignificação, nessa ordenação, nessa organização. Então, tudo isso é discutido e é conversado, né? Hoje eu trouxe para vocês essa introdução, espero que tenha sido válida para vocês, né? E até a próxima, né? Estaremos juntos numa próxima oportunidade. E quem quiser estudar a fundo, quem quiser realmente conhecer mais de arte-terapia, né? Se informe com o nosso canal aqui no YouTube ou no Facebook, dos cursos que estão sendo oferecidos, né? Quando nós teremos a nossa próxima turma de arte-terapia, tá bom? Um grande abraço e obrigada.